Oiê, hoje eu trouxe mais um Desvendando Formulações para vocês e o produto de hoje é o Sérum Facial Fortalecedor Powerful Force da The Joy Lab, que é a marca da Joyce Kitamura. Mas vocês sabem que a The Joy Lab, junto com a Creamy, também são do grupo da Skelt, então todas essas marcas estão no mesmo conglomerado ali. Um ponto importante é que esse tipo de produto e todos os produtos da marca têm um forte apelo de J-Beauty, ou seja, voltado para os produtos que são inspirados nas formulações japonesas. Então a gente espera ver formulações bem rebuscadas aqui, né? Já vou dizer aqui para vocês que eu gostei muito dessa formulação. Eu acho que agora dá para trabalhar muito produto. Vocês vão ter que ficar escrevendo para mim os produtos que vocês querem, porque daí eu vou pegando, vou procurando. Alguns produtos que vocês me mandam, infelizmente as marcas não disponibilizam a formulação no site. Então, quando vocês quiserem me mandar alguma coisa, manda também a foto com a formulação, se vocês tiverem o produto e tudo mais. Outro ponto que eu vou deixar aqui para vocês, não é uma publicidade, tá? É um vídeo feito por mim mesmo. Vocês vão ver ao longo do vídeo, porque vocês sabem que quando é publicidade a gente fica sempre num tom mais neutro, né? Porque, infelizmente, a gente tem que fazer assim porque é o que eles pedem. Mas quando eu faço aqui por conta própria, é até um pouco meio biruleibe, né? Pleiadiana. Ou eu sou um sanguiá e eu sou uma arcturiana. Como que você vem falar que o sanguiá descende de quem é anjos caídos se eu sou um arcturiano? É a essência. Vamos lá então falar dessa formulação. Como vocês podem ver, eu separei novamente em cores. E aí, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa, né? O que está em azul claro e azul escuro vão ser basicamente tanto os emulsificantes, inclusive ela usou o poligliceril 6 estearato, que eu usei numa formulação do meu doutorado. Eu adoro esse emulsificante. Tem outro ali também, o poligliceril 6-berrenenato. Tem vários agentes gelificantes, né, agentes que formam polímeros para dar estruturação para a formulação. Aí eu também deixei aqui em azul claro outros, como o ácido cáprico, os triglicerídeos cáprico e caprílico, que são clássicos nas emulsões, para a gente dar estrutura para a emulsão. E eu deixei mais escuro os silicones, porque eu quero falar um pouquinho sobre eles. Em verde tem toda a parte de conservante e antioxidante. Tem um destaque aqui que eu gostei bastante da escolha desse imenso nome aqui, como um antioxidante de formulação, não foi diretamente para o BHT, o que é muito legal. A fragrância me chama atenção porque geralmente o produto para barreira não vai ter fragrância, mas pelo jeito, como a gente não tem nenhum tipo de, por exemplo, linalol, algumas coisas assim, discriminados aqui na formulação, isso quer dizer que eles escolheram fragrâncias que são mais compatíveis, que não estão dentro daqueles mixes 1 e 2 de testes de alergia, tá? Então são fragrâncias menos alergênicas. Ainda aqui, né, a niacinamida que está em tudo, né? Tem glicerina, pentileno-glicol, propanediol, que são aqui nesse grupo que eu coloquei junto com o sódio hialurônico, que vai ser um sal de ácido hialurônico, que vão ser os umectantes. Vai ter ainda como ação interessante aqui a betaína. Finalmente alguém colocou betaína numa formulação. Eu adoro betaína e eu acho que é um ingrediente que ninguém dá muita bola, mas ele tem estudos fantásticos in vitro, ex vivo. Ainda não temos bons estudos na parte de testes de eficácia mesmo, né, de testes clínicos. Temos aqui também um polissacarídeo interessante, que eu acho que vem de um fermentado, vou falar um pouquinho disso, e essa glicina modificada. Então vocês conseguem ver que, basicamente, quando você olha para a formulação, é uma formulação que muito provavelmente é óleo em água, então tem muito mais água do que óleo na formulação. Acho que o óleo está aqui nos triglicéridos de capro e caprílico. Ela não vai tentar entender a formulação, tentar entender a barreira da pele simplesmente como algo que precisa dar óleo para conseguir se reestruturar. Ela vai, na realidade, pensar em fatores de umectante, algumas questões osmóticas nas camadas mais superiores da epiderme viável, ou seja, onde a gente tem células vivas logo depois do extrato córneo, pensando um pouco na fortificação da barreira da pele com o passar do tempo pela niacinamida também, e até por conta desse polissacarídeo aqui que acaba tendo uma função interessante na superfície da pele. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Como eu disse isso para vocês, para mim é uma formulação maravilhosa. Tipo, quando eu olhei, eu falei, pai amado, que obra perfeita. Eu acho que a estrutura da formulação é muito bonita, é muito elegante.
ela não se baseia muito aqui na formulação que a parte oleosa e tudo mais estruturou muito em diferentes polímeros, estruturou com silicone, e eu acho que isso aqui é uma coisa que a gente precisa começar a valorizar também nas formulações. Vamos continuar falando um pouquinho desses ingredientes, né? Eu vou primeiro falar dos nossos umectantes e aqui eu já vou falar uma coisa elegante da formulação, usar pentileno glicol no lugar de usar butileno ou propileno. Quem usa pentileno glicol é sempre formulação ou de mais luxo ou formulações que querem ser mais compatíveis com a barreira da pele, porque o pentileno ele é muito melhor do que o but e muito, muito melhor do que o propileno nessa questão. Ótimo umectante, glicerina um ótimo umectante, propanediol também e aquele sal de ácido hialurônico também acaba sendo interessante. Vamos lá. A gente tem os mecanismos diferentes dos hidratantes. Geralmente vai ter umectante, a gente vai ter emoliente e oclusivo. Alguns emolientes são oclusivos e nem todos os oclusivos são emolientes. Umectante basicamente são moléculas que captam a água que a gente vai perdendo normalmente durante o dia, né? E mantém na superfície da pele, que é onde a gente tem que pensar a hidratação da pele mesmo. Então não adianta muitas vezes a gente ficar falando assim, ai, porque tem que beber muita água. Filha, você pode beber 10 litros d'água, não faz isso que você pode morrer. Mas beber 2 litros d'água não quer dizer necessariamente que você vai conseguir ter uma pele hidratada, porque a hidratação ela vai ser um gradiente especialmente na parte de células mortas. Eu tô passada, chocada. E é aí que tem a questão de quem tem pele seca ou não. É muitas vezes um problema na própria questão do extrato córneo. E aí o umectante vai fazer o quê? Pegar essa água que a gente perde normalmente e pegando essa água que a gente perde normalmente vai manter ali na pele. Emoliente vão ser ingredientes que vão se misturar melhor ali entre as células mortas. Então vai ser geralmente os lipídios. Alguns deles acabam também fazendo uma superfície oclusiva. Mas nem todos. Alguns se misturam melhor no extrato córneo, assim, do que alguns oclusivos, como por exemplo a vaselina, que ela é oclusiva, mas não mistura muito bem no extrato córneo. O oclusivo tem uma força muito maior para manter a água na pele, mas não necessariamente vai reter essa água. Muitas vezes os emolientes vão deixar o extrato córneo mais organizado e o próprio extrato córneo vai conseguir fazer essa questão. Mas vamos continuar aqui, era só para vocês lembrarem quem são os umectantes, né? E quando eu falo dos umectantes para vocês, que são esses três queridos aqui e aquele ali, é esse efeito clássico de manter a hidratação na pele. Então temos aqui o efeito clássico. Só que aí a gente tem depois a nossa Queen, a niacinamida, que já temos vídeos sobre niacinamida nesse canal. Tá? Então temos um vídeo maravilhoso sobre ela. A niacinamida ela se propõe a fazer absolutamente tudo. Gente, que estiva trabalhando com a Preta X Delivery. Ué, gente, que estiva trabalhando no Carioca Mix. Ué, gente, que estiva trabalhando com o Bel Eletricista. O que dá? Ué, gente, que estiva virou Uber. Mas barreira de pele é o que ela faz melhor. A niacinamida é como se... Imagina que nosso extrato córneo, ele é eu não gosto muito de pensar dessa forma, assim, mas uma simplificação bem simplista é colocar como se fosse construir um muro e que você vai ter tijolos e você vai ter essa liga entre os tijolos. O que a niacinamida faz é fazer com que existam tijolos mais bem construídos ou tijolos muito melhores, assim, e que o rejunte fique melhor também. Porque ela vai melhorar, muitas vezes, a produção de alguns lipídios, de colesterol, que vão estar necessariamente mais envolvidos com essa parte do rejunte e muitas vezes também com essa renovação. E essa renovação da niacinamida vai ser muito bacana, porque ela vai levar isso para que as células elas se empacotem de uma forma mais organizada. Veja, é um pouco diferente da renovação que a gente vê com os retinoides. Na niacinamida é como se, vamos colocar assim, o retinoide vai forçar a pele a renovar bastante e isso vai fazer com que haja mais um empacotamento e tudo mais. A niacinamida, na verdade, ela vai dar mais energia para a pele e dando mais energia para a pele, ela constrói um melhor muro ali, que vai ser o nosso extrato córneo, tá? Eu acho que de todas as coisas que a niacinamida se propõe a fazer, a função ali na barreira da pele é uma das mais interessantes, para não dizer das mais estudadas, tá? Então, niacinamida a gente nem precisa falar, aqui a gente já vai estar falando de um fortalecimento da barreira da pele. Então já temos umectante para manter a água,
já temos um fortalecimento da barreira da pele com a niacinamida, mas aí a gente começa a ter algumas outras coisas que me chamaram a atenção, e uma delas foi a betaína. Quem raios é a betaína, né? Quem é ela? A betaína, gente, ela tá normalmente, né, a gente chama ele de osmólito orgânico. São moléculas que estão normalmente no nosso corpo, né? E a betaína, ela vai ter uma função interessante porque ela vai manter a homeostase nas células da epiderme. Então, imagina aqui, a gente tem o estrato córneo, depois do estrato córneo a gente tem a epiderme viável, que é onde a gente tem células vivas. E geralmente, quando a gente tem estresse osmótico, ou seja, quando a gente perde muita água e nosso extrato córneo está muito desidratado, começa também a puxar muita água dessa parte viva da epiderme para cima. E esse puxar muita água pode ser ruim porque as células podem entrar no estresse osmótico. Entrando no estresse osmótico, você vai piorar a qualidade da sua pele, vai liberar mais citocinas pró-inflamatórias, vão começar a ter toda uma sinalização na sua pele que fala alguma coisa não está certa aqui, temos que combater esse problema. E o mecanismo proposto da betaína vai ser exatamente esse estresse osmótico, que ocorre quando há um desequilíbrio entre a quantidade de água e solutos, como sais, minerais e açúcares, nas células da pele. Altera a pressão celular, causa desidratação, inflamação, enfraquecimento da barreira e deixa a pele mais sensível, opaca e propensa à irritação e vermelhidão. Então o que ela vai fazer geralmente vai ser combater esse estresse osmótico, especialmente das células mais superficiais da epiderme. E ó, gente, vou falar, eu fui procurar estudo para ver se penetrava na epiderme e chega, tá? Encontrei estudos em revistas maravilhosas. Gente, a betaína, né, ela é um osmótico fisiológico da epiderme. Então, por exemplo, as células que a gente tem na epiderme são chamadas de queratinócitos. Elas têm alguns receptores que são chamados alguns transportadores específicos para betaína, que vai ser o BGT1. E a captação aumenta durante o estresse osmótico. Então você aumenta a captação de betaína quando está em estresse osmótico, que nada mais vai ser do que tipo você tem um desbalanço na quantidade de água, de eletrólitos e tudo mais, aí você pega mais betaína para daí você ter um balanço nessa questão osmótica. Além de participar da homeostase hídrica celular, alguns estudos mostram que ela pode aumentar a expressão de proteínas da tight junction, como a claudina, né? A ocludina, eu adoro o nome claudina para nomes de proteínas. Ai, a claudina. Gente, não parece a sua revendedora Avon, a Claudina? Né? Tô devendo lá R$50 para Claudina. Essas proteínas, elas têm uma relação com manter a pele mais íntegra, mais organizada, mais coesa. Coesa é uma ótima palavra para isso. E aí contribui para a função barreira de pele, ou seja, mais um mecanismo aqui. Eu peguei esse estudo aqui de 2021, do British Journal of Dermatology, um dos melhores da dermatologia. E aqui eu queria mostrar para vocês duas coisas, que especialmente para as proteínas da tight junction, que vão ser as proteínas que vão ser importantes, que elas vão começar a ser expressas durante essa renovação da epiderme, para a formação do estrato córneo, que é a nossa barreira cutânea, e aí vai começar a se organizar mais ali e tudo mais. Então, ou seja, bem nessa interface onde a gente tem célula morta para célula viva, essas células elas precisam se organizar e produzir bem a claudina, a ocludina, né? As senhoras lá da Avon. O interessante é que esse ingrediente, a gente consegue ver a penetração dele e a função dele muito próxima aqui do extrato córneo. Então, ou seja, com mais ou menos, se aqui é 50, ele vai estar mais ou menos em 10 a 15 micrômetros do seu pico de ação, o que é muito bom. Então, quer dizer, chega até as células vivas, chegando até as células vivas, você consegue ter uma ação interessante para a formação das proteínas da tight junction e também para melhorar a expressão de RNA mensageiro, especialmente para a parte dos receptores que estão relacionados com receber mais a betaína, né? Então, esses transportadores. E isso vai se estender mais homogeneamente pela pele, mas mais ou menos até aqui o pico de ação vai ser ainda na epiderme, tá? Vale lembrar, isso aqui são modelos de pele, são peles tipo de cirurgia ou peles ex vivo, então são modelos de pele. Nós temos um ótimo mecanismo proposto para essa substância, mas não tem muita coisa sobre isso. Isso vai me deixando meio puto, sabe? Assim, porque a gente tem aqui moléculas que são muito bem estudadas, que estão em ótimos jornais, né? São publicados em ótimas revistas dermatológicas, como que é o mecanismo e tudo mais, mas a gente não tem tantos produtos, nem tantos estudos clínicos, né? Que até é uma das coisas que eu deixar para vocês, que eu vou hablar os fatos, vocês queiram ou não, a gente não tem muitos estudos clínicos relevantes para essa substância,
Mapa cosmético, gente, a gente não tem tanta coisa, né? Aqui eu acho que quem vai ter mais de todos os ingredientes que eles colocam aqui, além da glicerina e tudo mais, vai ser a niacinamida, a gente sabe disso e tudo mais. Mas o que me deixa bravo não é por conta do produto, não é por conta da marca, não é sobre eles, é sobre como a gente estrutura o mercado cosmético e muitas vezes criar um hype em cima de ingredientes como PDRN ou algumas outras coisas assim. A gente tem um ingrediente com vários estudos interessantes em ótimos jornais, mostrando mecanismos propostos que é muito fácil de você simplesmente criar um ótimo estudo clínico. Aí a gente tem esse outro ingrediente que é o Apanotesse Sacrum Polissacarídeos, que são polissacarídeos que vêm de um fermentado de uma cianobactéria japonesa chatíssima, que ela só gosta de água sem poluição, ela só deve tomar água voz, né? Ela é chata. Eu encontrei um estudo interessante sobre esse polissacarídeo sulfatado que, assim, interessante depende do que a gente chama de interessante, porque tinha 9 participantes. Então, assim, não é um número bom para você fazer um estudo com o córneo, especialmente com o TELA. Coisa de quem já fez muito estudo com córneo e com TELA. Esses aparelhos, eles são difíceis, são os aparelhos instrumentais para a gente medir hidratação da pele e barreira da pele. Esses aparelhos, especialmente o TELA, o córneo nem tanto, mas o TELA tem uma variabilidade muito grande, seja de quem faz, quando que você faz, do ambiente e tudo mais. E a gente pode ver até as barras de erro muito grandes. Então eles não conseguiram ver nesse estudo, com 9 participantes, que é um número muito pequeno, que teve uma melhora na hidratação e da barreira da pele. Tem uma tendência, mas esse tratamento estatístico aqui não vai deixar a gente ver, até porque 9 participantes, gente, quem deixou isso passar, sabe? Aparentemente isso vai melhorar a qualidade do extrato córneo, não a hidratação e a barreira, valores lá das medidas. Só que, por outro lado, vão ser outros parâmetros que a gente vai ver. Então, vai aumentar o tamanho dos corneócitos, a espessura da descamação, vai melhorar o estado oxidativo da pele, do extrato córneo, né? Porque o extrato córneo é o que mais sofre com oxidação ali, gente. Porque é o que está na parte de cima, ele vai oxidar pra caramba mesmo. Vai melhorar também o perfil inflamatório. Só que tem um ponto interessante, né? Esse aumento do tamanho dos corneócitos pode ser exatamente por quê? Porque o Sacram, ele não foi incluído para penetrar profundamente na pele. Ele parece se formar um hidrogel sobre a superfície cutânea, reduz a evaporação de água, protege o extrato córneo contra a agressão ambiental e aí melhora a captação de água dentro dos corneócitos. Os corneócitos, eles são como se fossem saquinhos ou tijolinhos que conseguem captar água e deixar ali a água ali dentro também, né? Então na parte interna. Você tem isso porque você tem ali queratina, você tem moléculas hidrofílicas, você tem o NMF, que são os fatores de hidratação natural. Então você acaba tendo esse efeito que melhora e aumenta um pouco o volume dos corneócitos. Aumentando o volume dos corneócitos, você deixa menos espaços entre os corneócitos para a água sair da pele viva. Então, de certa forma, você também é como se você protegesse mais a barreira. É um outro mecanismo aqui de barreira. Os estudos clínicos, eles parecem que melhora mais a qualidade dos corneócitos em si do que necessariamente o TELA ou o córneo. E aqui assim, vamos pensar, o córneo vai ser melhorado pela glicerina, vai ser melhorado por todos os humectantes juntos ali, né? O TELA, provavelmente a niacinamida vai melhorar a barreira, e na verdade melhora, a gente tem boas evidências disso. Aí a gente tem esse ingrediente aqui que é o Sacram. O Sacram, ele melhora essa questão dos próprios extratos, das moléculas do extrato córneo ali e tudo mais. E aí a gente tem também a betaína, que vai melhorar a pressão osmótica, né? A questão ali do estresse osmótico. Então são vários mecanismos diferentes e ainda a betaína vai ter uma função interessante para fazer a maturação e a formação correta do extrato córneo. Então são vários mecanismos juntos, né? Estão lá todos eles, we all in this together. Gente, vocês sabiam que eu já fiz um musical? E que eu fui o Troy. Durmam com esse barulho, tá? Durmam com esse barulho, que eu já participei de um musical, cantava em português. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para falar desse último ingrediente, que é o 1-decilenoil-glicina, tá? Esse ingrediente é um aminoácido modificado. Eu só encontrei estudos de material comercial do fabricante desse ingrediente. Então,
Pode ser que tenha estudos? Pode ser. Eu não encontrei bons estudos. O que eu posso falar para vocês é que como é uma molécula formada pela união de um aminoácido, a glicina, com um ácido graxo chamado ácido 1-desilenoico, que está relacionado com algumas coisas da nossa questão da oleosidade da pele também, essa combinação gera uma molécula anfifílica, ou seja, que interage tanto com água quanto com o lipídio da pele. Então, eu acredito que essa molécula vai funcionar como algo que vai não controlar em si a oleosidade, mas vai conseguir captar essa oleosidade em excesso. E aí, conseguindo captar essa oleosidade em excesso, você não fica com aquela cara brilhando de pastel, né? Então, especialmente a gente usa para produtos para pele oleosa. Ela dá um truque ali, né? Apesar de que essa molécula aqui, o ácido 1-desilenoico, tem alguns estudos interessantes para a redução de oleosidade da pele. Eu queria dar uma atenção aqui para falar um pouquinho desses dois silicones. Eu achei que a utilização desses silicones foi bem pensada para deixar a formulação mais leve, que vem uma elegância para a formulação que equilibra uma alta carga de umectantes, tem polímeros com silicones, cuidadosamente escolhidos, que reduzem a pegajosidade e proporcionam um sensorial sedoso sem comprometer a hidratação. Quando você coloca muito umectante e muito gel, né, muito polímero, isso pode dar um efeito meio taque, né, que é aquele efeito que gruda. Eu nunca usei esse produto, mas eu acredito que ele vai ter uma sensação de não muita pegajosidade, especialmente por conta dessa escolha dos silicones aqui, tá? Tirar essa sensação de pegajosidade alta. Agora vamos lá, uma parte que me deixou meio infelizmente eu preciso falar. Não do produto em si, mas da comunicação do produto, que é o website. Vocês sabem que eu sempre vou lá, porque é onde eu vou lá buscar a formulação. Quando eu vou olhar a formulação no site, ele é um produto super tecnológico. Gente, eu acho que de todas as formulações que eu fiz aqui para vocês, ele bate facilmente a formulação do Celimax aqui. Eu achei que ele é um produto super tecnológico, só que a forma como eles colocam pra gente, é muito genérico, tipo reforça a barreira protetora, reduz linhas finas, uniformiza, que tudo bem colocar como detalhe, mas aí quando você vai ver os benefícios, é a mesma coisa. Não tem uma comunicação pra gente de como foram feitos os testes, né? Se foram feitos de percepção, eu não acredito que tenha sido só percepção de eficácia. Mas não tem aqui falando pra gente o que melhora de parâmetro. Ah, melhora, sei lá, uniformiza o tom da pele, fortalece e melhora a textura da pele, fortalece a barreira natural de proteção. Isso aqui pra mim, assim, como que você fez isso? Foi só a percepção de eficácia? Tem um hidratou por 24 horas e protege contra ressecamento? Então, não sei, né? Fica essas coisas pra mim que ficam meio difíceis de eu conseguir trazer mais para vocês sobre o produto. Por exemplo, eu trouxe até vocês aqui agora tudo que eu podia falar sobre os ingredientes que a formulação tem e como ter esses ingredientes podem trazer respostas para vocês interessantes. E como que parece uma sinergia legal. Mas aí quando vai comunica, tipo, tá vendendo uma Ferrari comunicando como um Gol. E aí isso me deixa tipo assim, porque gente, se você abrir qualquer página de cosmético, vai estar comunicado dessa forma. Você abre lá páginas de cosméticos ruins, vantados, comunicados também assim. Então, perde um pouco, no meu ponto de vista, a elegância, a comunicação não está acompanhando a elegância da embalagem, não está acompanhando a elegância da comunicação visual, não está acompanhando a elegância da formulação e muito provavelmente a elegância do que eu tenho visto das pessoas falando na internet que o produto é muito bom. Falta uma comunicação. Eu vou dar um exemplo para vocês de algo que é o contrário, que são formulações que no meu ponto de vista são muito simples, não quer dizer que são ruins, mas são muito simples, mas que a comunicação no site chega até a ser meio over, sabe assim? Que é o caso da Principia. Eu vou falar sobre a Principia em outros vídeos, vocês querem que eu fale, mas eu vou falar, a gente não tem muito o que falar. Eles são tipo formulações minimalistas, eu acho chatíssimo formulação minimalista, porque você vê, não tem essa elegância para trazer para vocês, para conversar com vocês. Tem coisa que funciona, maravilhosa, mas não é porque funciona que a gente não precisa fazer elegante também, né? De qualquer forma, quando você olha o site da Principia, olha como eles comunicam pra gente, isso me chamou muita atenção. Eles trazem estudos de eficácia percebida, eles trazem estudos de comedogenicidade, o estudo de análise de imagem instrumental, por corneometria, que eles falam, né, aumento do indicador de hidratação, instrumental por cutometria, que é a variação dos parâmetros, que eu nem acho que assim, gente, nem precisava falar tanto, tipo R0, R5, né? Você precisa simplesmente colocar maciez, firmeza, elasticidade, porque esses parâmetros, até quem trabalha com isso fica meio perdido. Então imagina para quem é consumidor, né?
Eu acho que tem que ter uma melhora de comunicação de algumas coisas aqui, dá para melhorar muito, mas isso traz pra gente um muito assim, cara, olha só, eles fizeram estudo de percepção e eles mostram que na percepção melhorou, mas eles mostram pra gente também estudos de análise tipo de eficácia instrumental. Claro que assim, eu sou uma pessoa que eu trabalho com isso, então eu vou olhar para essas coisas, mas eu quero trazer vocês para esse olhar junto comigo, porque as empresas fazem esses testes, mas elas não comunicam para vocês. Elas colocam aquelas colocações genéricas. E isso pode ser, foi a mesma coisa que eu falei do site da Creamy. O site da Creamy traz da mesma forma. Assim, meu, é uma formulação, eu acho que uma das melhores formulações que eu trouxe aqui para falar para vocês. Ela custa R$200, ela provavelmente vai valer esse valor. Se você tivesse dinheiro para comprar esse produto, olha, eu acho que você vai ter um bom resultado. Eu acho que você vai encontrar resultados. Mas eu precisaria ver mais isso no site deles, sabe? Assim, um pouquinho mais detalhado. Às vezes não precisa ser tanto assim, mas também podia ser um pouquinho mais detalhado. Então, assim, não tem nada para xoxar da formulação, no meu ponto de vista. Eu achei que a escolha dos ingredientes foi muito legal, foi muito boa. Nada de, tipo, coisas muito... vamos prometer muitas coisas. Eu acho que o único ingrediente que eu falei para vocês que eu assim fiquei meio, tá, foi aquela glicina modificada. Não temos muitas coisas sobre eles, mas até os ingredientes que a gente não tem estudo clínico ainda, o mecanismo proposto está publicado em jornais maravilhosos, assim. É o tipo de formulação que você vê que foi pensada mesmo de uma forma científica. Eu gostei da formulação, quero testar, quero usar. Não sei quando eu vou para o Brasil que eu vou comprar, mas enfim, eu quero ter essa oportunidade. Mas precisamos melhorar aquele website. Precisamos colocar e vender aquela Ferrari como a Ferrari que ela é. Porque para mim está sendo vendida como um Gol. Vocês conseguem ver que tem uma elegância muito grande nessa formulação em comparação com qualquer outra que eu trouxe aqui antes. Não que as outras não sejam elegantes, mas essa tem uma elegância muito grande. Então falta, eu acho, que ter essa mesma elegância para comunicar o que a formulação traz. E a formulação pode fazer muito mais do que só, tipo, melhora rugas. Tá, como? Mostra pra gente. Pega isso aqui, ó. Pega todos esses mecanismos propostos, essa sinergia de mecanismo e mostra, porque esses R$200 parecem que vai valer a pena mesmo. Tá? É um produto que realmente parece que pode trazer isso. Claro que assim, gente, ó, eu não tô aqui para falar para você que tá em casa comprar um produto e se endividar. Não tô aqui para falar isso para vocês. Se você não tem R$200, a gente vai falar de outros fortalecedores de barreira aqui para vocês conseguirem ter opções. Mas esse produto é bom. Esse produto realmente é bom. Então, assim, quando vocês perguntarem para mim, vale a pena? Você tem R$200? Você consegue parcelar em alguns vezes no seu cartão? Você tem esse dinheiro? Se tiver, compra. Se não tiver, não se meta em dívida para comprar cosmético e vem falar que foi o Vitor. Porque o Vitor vai tentar achar toda vez uma forma para conseguir encontrar formas de vocês conseguirem ter a pele bonita sem ter que também entrar em dívida. É que tem gente que me segue aqui que vai ter dinheiro e tem gente que não vai ter. Então eu também tenho que me adaptar a essas realidades, né? Porque consumidor é consumidor e a gente tem que conversar com todo mundo. É isso, gente. Eu queria deixar um muito obrigado. Pedir para vocês se inscreverem no canal, dar like, comentar, compartilhar, dar hypar aqui o vídeo. Quem quiser, gostou muito do vídeo aí, dá o valeu demais. Quem quiser se inscrever aqui no canal, né? Ser assinante do canal, a gente tem aqui o grupo de assinantes que é o Bonde das Cremosas. Eu posto sempre um vídeo por semana lá falando da minha relação com produtos cosméticos e tudo mais. E escrevam para mim que produtos que vocês querem que eu analise, que eu faça esse tipo de análise. Essa análise ela leva mais tempo, ela toma geralmente para mim, para fazer esses slides, uma manhã inteira de estudo da formulação, do site da formulação. Então assim, mais gravar e editar é sempre um dia inteiro para mim, quando eu vou retirar. Então, claro que é sempre um vídeo por semana que eu consigo fazer esse aqui para poder também diversificar aqui o canal. Mas é um tipo de vídeo que eu gosto de fazer e que eu acho que vocês estão gostando de receber, mas vocês precisam me falar quais que vocês querem. Não fala só a marca, fala o produto em específico e me falem de mais produtos para a barreira da pele, tá bom? Um beijo para vocês, até mais, tchau, tchau. E como eu falei para vocês, achei um dos produtos mais elegantes que a gente tem aí na cosmética nacional.